Então, gente, tem também as questões de como reagiu as bolsas de valores mundiais e também como reagiu o mercado de petróleo, né, que é o que foi o mais abalado. Quando a gente vê aqui, a gente vê essa notícia do G1 de hoje, ó, bolsas mundiais sobem e petróleo cai após anúncio de possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Isso aqui foi de madrugada, né? Então, naquele momento era um possível acordo, só que agora o acordo já foi assinado, tá? Só que aí eu boto isso aqui para depois mostrar como que tá o mercado de petróleo. Deixa eu só fechar isso aqui. Não, não quero comprar curso. Esse aqui é o preço de referência, petróleo Brent futuros, e a gente vê que caiu bastante, né, gente? Caiu bastante. Caiu bastante pra caramba, né? A galera tava torcendo assim, não, vamos manter aí, tentar manter pelo menos em 90. O impacto do acordo foi tão grande que tá em 83, meu amigo. Caiu pra caramba. Isso aqui só tá, esse valor aqui, 4%, né? Mas a queda é muito, muito maior, né? Porque ele vai pegando por partes aqui, né? A gente vê aqui, ó. Ó, aqui tava em 89, foi ontem quando eu mostrei, né? 89 tinha fechado ontem. Aqui, que chegou em 86, e aí consolidou a assinatura. Assinou o negócio lá do acordo, pum, caiu para 83. É imediato, né? É de imediato, cara. É impressionante a gente pensar nisso, como os mercados funcionam, né? Aí eu já falei isso aqui, mas falar porque é interessante a gente conversar disso. E para quem não viu, né? E para quem viu, eu sei que muita gente gosta de conversar sobre isso, de como funciona o mercado como um todo, né? Porque assim, a gente olha e pensa só comigo. Deixa eu pegar aqui de novo. O que é que faz? O que é que faz isso daqui cair para cá? Expectativas, certo? Expectativas, né? O que o Mr. Keynes nos ensinou lá em 1900 lá vai bolinha, quando ele disse, olha, tá vendo essa galera liberal clássica, tá todo mundo errado. Negócio de expectativa racional, não existe não. Nada de racional não. Isso aqui é totalmente irracional. Por quê? Porque o valor tava esse e caiu 3. Por que caiu 3? Só pela expectativa do acordo fechar e se manter. Porque não é como se tivesse brotado o barril do petróleo do nada, né? Porque assim, se você for pensar em oferta e demanda, o que é que você pensaria? O que é que faz o preço cair, gente? Aumento de oferta, né? Não é? Tem mais produto, o preço cai. Nesse intervalo de tempo aqui, de, de 15 minutos, de 15 minutos, foi o suficiente para cair 3 dólares. 3 dólares. Caiu pra caramba, né? Quer dizer que em 15 minutos a oferta disparou. Não, né? Expectativas. Expectativas que não são racionais. Por isso que tudo fica sempre flutuando, né? Tudo que envolve mercado são sempre flutuações. Aí o pessoal às vezes ainda insiste em pensar na economia como se fosse o liberalismo clássico e ainda fica nessa de que existem expectativas racionais, né? E não existe, né? Porque se existisse, não haveria esse tipo de presepada aí, de ficar assim, né? Você olha, o gráfico tá aqui, um minuto depois ele pode estar aqui ou aqui, dependendo do que acontece, né? Não tem nada de racional nisso. Não tem nada de racional nisso. E também, é um pouco de. É até bonito, né? Você olhar assim. E não bonito o que tá acontecendo. Tô falando do modo falar, né? Quando você vê a beleza da coisa e você começar a entender isso aqui, de como que as expectativas moldam a economia e que você. Eu acho belo, né? E ao mesmo tempo
é intrincado, é intrucado, é difícil de você olhar e você ter um pouco de previsibilidade. E é por isso que eu digo que por que o mercado ele vive é uma relação de amor e ódio com o Lula, né? Ao mesmo e controverso, né? E controverso. Por que eu digo isso? Porque se eles fossem racionais, como a teoria clássica diz, e a teoria mainstream que importa dos clássicos, né? Parte dessa filosofia de vida de que a racionalidade, se fosse racional, aí eu já pulei para outro assunto, mas tem a ver, né? Se fosse racional, os caras iam querer o Lula. Por quê? Porque eles lucram muito quando o Lula tá no poder. Por que eles lucram muito? Porque eles têm previsibilidade. O Lula, ele mantém um ambiente bom de negócio. E os caras têm previsibilidade. O que é previsibilidade? Você pode estar se perguntando. É você olhar para frente e pensar: eu consigo fazer isso aqui sem ficar me preocupando que vai ter uma crise. Sabe? Eu posso seguir aqui sem que do nada o presidente da república gere uma crise internacional, sabe? Como o Bolsonaro fazia, né? O que acontecia no Bolsonaro? Tava lá de boa. Você imagina a galera que exporta pra China? O pessoal que é exportador de seja lá o que for, de commodity, de sei lá, qualquer coisa. Todo mundo que exporta alguma coisa. Aí de repente o Bolsonaro falava mal da China. Já podia, aí a galera já ficava com o coração assim, né? Porque tem, dependendo do produto que você venda, é quase tudo pra China. Não é? Dependendo do que você venda, é. Né? Por exemplo, uma coisa que a galera entrou em parafuso na época foi quando o Weintraub, que era ministro da Educação, ele postou um negócio do Cebolinha tirando onda de como os chineses falavam. Sabe? É completamente xenofóbico, né? E a galera ficou, meu Deus, o ministro da Educação tá criando um conflito diplomático internacional, né? Um conflito internacional com o nosso maior parceiro comercial. Então, isso daí é tudo, menos previsibilidade. Aí, quando... Por que eu tô dizendo que tem a ver? Porque o Trump é o oposto do que o Lula é. O Trump é completamente insano. O Trump, ele cria uma guerra que faz com que em uma hora esteja aqui, na outra esteja aqui, na outra esteja aqui. E daqui para amanhã ela pode estar lá na casa do chapéu lá em cima. Porque é imprevisível. Amanhã Israel pode atacar o Líbano e o Irã fechar o Hormuz, o Estreito de Hormuz. Vocês entendem? Não há previsibilidade no governo Trump. Não há previsibilidade. E o pior é que o Trump, ele tem esse problema não só pro país dele. Tudo que o Trump faz afeta o mundo, né? Afeta o mundo. O Brasil não, né? O Brasil, qualquer BO que ele faça dentro do seu próprio país vai afetar apenas ele, né? Mas quando a gente pensa no presidente, se ele fizer algo que afete a nossa imagem para fora, ele afeta a previsibilidade. Por isso que eu estou dizendo que há toda essa questão que vem da teoria keynesiana, né, que eu sou keynesiano, aí eu gosto de citar muito, de que quanto mais previsível, melhor a situação. Se você tem previsibilidade, você empresário vai investir muito. Quer dizer, não necessariamente muito, né? Você vai investir, certo? O que é que Keynes dizia? Se o empresário não sentir que tem um horizonte ali, que ele tem a previsibilidade de segurança, ele não vai investir, não adianta o estímulo. Que é o que aconteceu na época da Dilma, quando a Dilma faz aquele negócio de desonerar a folha, certo? Quando ela desonera a folha, a galera simplesmente embolsou o dinheiro como lucro, não investiu. Não investiu. Porque nessa situação era o que o Keynes dizia, você pode dar o incentivo que você quiser, se o empresário não tiver confiança no futuro, não vai rolar.
E não rolou. Não rolou, né? É complicado. Economia parece fácil, mas tem muita. Quer dizer, eu não tô dizendo que é uma coisa dificílima, né? Mas assim, tem muitas nuances que você tem que analisar e tal. E às vezes a pessoa leva como se fosse qualquer coisa, né?